ao canal de Estudante de Áudio. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aí compartilhando os vídeos, que estão se inscrevendo no canal, mandando, né, seus incentivos e botando aí o joinha, né, o que eu gostei também. Essa é a minha melhor recompensa. Hoje nós iremos estudar sobre a equalização consciente, né, porque no último tutorial foi explicado lá, nós pegamos a bateria e fizemos uma equalização sistemática, né, ou seja, com o uso de um analisador. Hoje nós vamos ver uma técnica que é o seguinte, de uma forma mais assim, como direi, aprofundada, né, mais avançada, ou seja, de uma forma consciente, onde você vai entender o porquê que você está agindo daquela forma, o porquê que eu tenho que dar um corte, porquê que eu tenho que acrescentar ou tirar uma frequência. Nós vamos continuar hoje falando, né, continuando o tutorial passado, falando da equalização, e a razão pela qual eu estou batendo nessa tecla de equalização é porque a equalização, ela é, assim, se fosse uma pessoa, aquela pessoa encrenqueira, né, tudo quanto é confusão, ela está metida. Vamos dar assim um comparativo. Você, quando vai comprar um monitor de referência, você vê o quê? Não, eu quero o mais plano, mais linear, o mais flat possível. Você está falando que você quer o quê? O menos equalizado possível para ele te dar uma resposta verdadeira, ou seja, estamos falando de equalização. Quando você fala da sua sala de escuta, você fala, eu tenho que preocupar em ver se, né, acústica, para ver problemas de sobras de frequência. Você já está falando de quê? Você quer uma sala equalizada para que você possa ouvir de maneira correta. Quando você bota um CD de referência, você está referindo-se aqui também a equalização feita naquele CD, como também, lógico, nesse caso, vem a ambiência, compressão, outras coisas, mas a equalização, como pode ver, ela está metida em todos os pontos. E uma coisa que eu quero deixar claro é que quando eu idealizei esse canal, foi com o intuito de passar, né, toda a minha experiência e de uma forma que ao término dos tutoriais você tenha condições de questionar e não fazer as coisas por achismo, né? Então vamos entrar no assunto, dito isso, que é sobre equalização, começando pela bateria, e depois vamos passar para os outros instrumentos, isso na prática, mas antes irei tecer alguns comentários, que é importante, como eu já falei, que no final eu quero que você esteja a condição de realmente saber o que está fazendo. Você tem que entender que com a equalização ruim, as consequências são o quê? São instrumento que você vai ouvir sem definição, você vai ter uma mix abafada, instrumento conflitando, embolando, aquela coisa embolada, e que às vezes a gente pensa assim, vamos consertar lá na masterização. Sim, lá há meios de melhorar, não seria consertar, mas melhorar, e com isso muitos instrumentos vão perder sua qualidade, vão perder o seu brilho dentro daquela questão. Então essa questão nós temos que resolver aqui. E muitos técnicos mandam voltar, muitos masterizadores falam, não, volta para lá e resolve isso, que eu não vou resolver isso aqui, o que é até o certo. Então vamos lá, a primeira pergunta, senhores. Então a primeira pergunta que eu faço, para que equalizar? Para que a gente possa ter um equilíbrio tonal entre todas as peças que compõem o projeto, né? Para que no final as peças, né, uma guitarra não fique gradeando com o teclado, ou seja, todas as peças saiam com som bem definido. Eu não sei se vocês atentaram para essa palavra, né, tonal. Quando você está mexendo no equilíbrio tonal, por consequência, você também irá mexer no equilíbrio da dinâmica. Por quê? Quando você mexe com a frequência, você vai aumentar o volume do áudio ou diminuir. Por isso que você sempre começa equalizando e depois comprimindo. Não é assim que funciona? Que a equalização afeta a dinâmica. Lembrando que na compressão também existe uma equalização sutil. Aos que não viram, veja lá o áudio falando sobre compressores. Lá a compressão de vidro, né, ao envelope de áudio, você vai ver que dentro daquele envelope, quando você, dependendo do ataque do release que você usa, você vai mexer na tonalidade, você faz uma equalização mais sutil, não braba como é, equalizador é para isso, mas dentro da compressão também tem uma equalização. Então por isso que é a segunda etapa que nós vamos entrar depois da equalização, é a compressão, e tem que ter muito cuidado, porque com a compressão você pode destruir toda aquela equalização boa que você fez. Uma compressão mal feita, bote isso na sua cabeça, é inimiga de uma boa equalização. Resumindo, podemos dizer que equalizar nada mais é do que uma ação de modificar certas frequências para que o áudio tenha uma definição, ou seja, saia com som agradável e puro. Aí vem a pergunta, o que é frequência? A palavra frequência, pela sua própria etimologia, é o que é. É o que dizer, aquilo que se repete. Se eu te pergunto com que frequência você toma café, você pode falar 2 vezes ao dia. Essa é a frequência que você toma café. Então, o que é a frequência no áudio? É a quantidade de oscilação por segundo, né, que aquele áudio faz por segundo. Uma oscilação ela pode ser pouca, o que seria um som grave,
pode ser muito rápida, quanto mais rápida, mais aguda. Então, dentro do tempo, do período de tempo, isso que é frequência. E no áudio, medimos a frequência com um número. Nós devemos ter, né, um símbolo, um ícone. E esse ícone é o quê? É o Hertz, que é a sua unidade. E seu múltiplo passor de 1000 é quilo, né, que é representado pela letra K. Lembrando que o método utilizado aqui é usado em qualquer DAW. Então, vamos começar então a falar sobre equalização consciente, a começar então aqui pela primeira peça, aqui no caso, que é o bumbo. E antes de iniciar, eu gostaria de tecer um comentário que é o seguinte: essa técnica ela existe por duas partes. Uma é a equalização individual de cada peça e no final, uma equalização coletiva. Vamos começar com a individual e no final iremos fazer a coletiva. Vamos começar então pelo bumbo. A primeira coisa que nós devemos saber sobre a região, se você conhece a região de um instrumento, de uma peça, fica mais fácil você controlar a situação. Embora o analisador ajuda, mas às vezes o analisador você fica meio perdido. Então a primeira coisa que você anote aí é o seguinte: o bumbo, a região dele compreende-se entre 50 a 100 Hz. Por isso que eu digo que não existe fórmula mágica. Por quê? Vai depender da pele, do método empregado de dinâmica usado pelo baterista. E isso que vai dar a sua fundamental, que pode estar compreendido entre 50 e 100. Então nunca vou poder dizer para você, olha, dá um ganho em 60, diminui em X, porque é ali. Não, porque cada peça, cada guitarra, cada instrumento tem a sua região própria de fundamental. Então vamos agora solar o bumbo, vamos apertar no caso do sonar a tecla aí, vamos abrir o Pro Channel, vamos jogar esse equalizador aqui para cima, vamos ligá-lo e vamos ver como está comportando esse bumbo. Senhores, notem que aqui, olha, ele está com uma ressonância que chega ao subgrave, como aconteceu no outro lá. Nós vamos de início, para não perder tempo, isso aqui já foi da aula, cortar até quanto? 50. Eu não falei lá que começa em 50, então você pode chegar a 40, se você quiser deixar um pouquinho mais de push nele, até 50, como eu poderia cortar aqui em 50. Vamos ouvir. A sua fundamental está chegando aqui na casa dos 80. Então vamos dar um acréscimo, já que demos um corte, vamos dar um acréscimo. Ó. Pronto. A outra coisa que nós vamos entender agora sobre o bumbo é o seguinte: passou dos 100, passou daqui, já não temos mais o som, são as ressonâncias causadas, porque a ressonância, senhores, esse harmônico que existe, na verdade, é como uma pedra. Você, quando joga uma pedra no lago, cria várias ondas que vão aumentando, aumentando, aumentando. Assim é o som nasce numa fundamental e vai, né, isso já foi falado também em outros tutoriais, já foi dito isso, vai crescendo para o lado. Então, já que chega até aqui aos 100, nós vamos fazer o seguinte: vamos dar um corte de 200, entre 200 e 800, porque essa parte aqui existe som, mas esses sons são sons que não de harmônicos, que não nos interessa. E essa parte que fica compreendida entre 200 e 800, no caso, o que acontece com isso, nessa parte? Essa parte é onde ficam os violões, onde ficam as guitarras, onde ficam as vozes. E aqui existe um som a mais para competir. Olhe bem. Ó, então vamos chegar aqui e vamos dar um key. Estamos usando aqui o amarelo, vamos diminuir um pouco e vamos dar um corte, podendo até aumentar, mas o que 100 pegar lá, chegando aqui até os 100, que é onde é o máximo do bumbo lá. E vamos ouvir. Vou tirar com, ó. Muito bem, senhores. Agora temos uma outra parte. Nós temos também aquela parte da mola, né, do kick, que muita gente não quer, que então poderia até cortar essa parte de ré. Então, o kick fica onde, se você gosta de pôr kick na sua bateria? Entre 2 a 4 kHz. Então está compreendido entre aqui e aqui. Então, se eu quero o kick, sabendo que aqui fica o kick, eu vou diminuir um pouco o nosso ki aqui e vamos dar um ganho. Ó. Vendo que a fundamental do kick aqui, nesse caso, ó, está na casa dos 3. Então vamos chegar aqui, ó. Pronto. Vamos ouvir toda a bateria. Lembrando que essa bateria ela está sem panorama e a bateria está todas no mesmo volume. Veja que só o bumbo tem definição.
O bumbo já existe uma definição no bumbo. Vamos então agora passar para outra peça para não ficar longo. Vamos voltar para lá e vamos passar agora para o hi-hat. Vamos ouvi-lo. Muito bem. Vamos botar aqui, ligar o nosso equalizador. Botar aqui em cima para melhor visualização e vamos ver. Os senhores devem entender o seguinte, tudo abaixo de 1.5, 1.8, vamos botar 1.8, é coisas desnecessárias. E olha que aqui existe, ó, tá chegando até longe, então eu posso pegar aqui e fazer o quê? Até 1.8, cortar, ó. E vejo a tonalidade aqui, onde está fundamental, que está aqui na casa dos 5K, para dar um brilho, se eu assim eu desejar. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Tá vendo? Onde está o brilho. Vamos ouvir. Já vou botar aqui a 40, esse hi-hat. Ó, veja que os dois já tem definição, ó. Isso sem compressão, sem ambiência, sem nada. E sem mais delongas, vamos então passar então para a caixa. Aqui está a caixa, vamos passar aqui para cima e vamos ligá-lo. Vamos tirar isso aqui e vamos ouvir só a caixa. Bom, lembrando que a caixa, ela é o seguinte, a sua fundamental fica entre 200 a 300 Hz. A sua fundamental, como vamos ver, ó. 200 a 300, pode ver. Aqui no caso ficou bem em cima dos 200. Como essa caixa ela está limpa, ela não tem muita sobra, não tem sobra. Então vamos só dar um certo ganhozinho, se eu quiser, ó, diminuir um pouco aqui. A sua ressonância, a parte que não há muita necessidade nessa caixa, compreende entre 400, senhores, a 500. Essa parte aqui, nós podemos dar uma atenuação. Vou botar aqui. Vê que a caixa não perdeu a sua definição, ó. Deixa eu aumentar, ó. E o brilho da caixa, se você quer a caixa aquele estalinho, fica entre de 3 a 5 kHz. Então fica compreendido entre 3 a 5 kHz. Vamos diminuir aqui um pouco do que e vamos ver aonde está o brilho, ó. Como eu falei, está em 3, ó. Aqui, ó. Os outros, ó. Ao você equalizar, é bom sempre ouvir a equalização junto com os outros instrumentos que faz parte, né, do seu contexto. Por quê? Porque às vezes para você não tirar ou não aumentar demais, você vai dosando, ouvindo ele individual, ó, e com os outros, ó. E uma dica que eu dou, se vocês querem guardar esses presets, por exemplo, no sonar, assim, da caixa, você vem até a caixa e pelo menos vocês guardaram onde foi dado os cortes. Lógico que a atenuação é válida, né? O que foi tirado, mas o que foi colocado, como eu falei, a caixa compreende uma região que pode ser de X a X, no caso da caixa de 200 a 300. Então isso vai variar de caixa para caixa, mas pelo menos os cortes são geralmente iguais. Você pode pegar e salvar, você chega aqui e salva. Tu pode salvar isso como o quê? Caixa. E quando for fazer um outro projeto, já está lá, olha lá, como caixa. Você, quando for logar, vê que aqui em algum ponto vai estar caixa. Aqui, ó, caixa, que eu acabei de fazer. Bom, senhor, dito isso, vamos passar logo para o tom, que essa aula já está extensa. Vamos pular aqui para o tom. Vamos passar aqui o nosso equalizador para cima, abrir, ligá-lo e vamos entender o seguinte. Os tons, senhores, o peso do tons, ele está compreendido, a região de todos eles, independente da sua afinação, entre 150 a 300 Hz. É onde está a sua fundamental nos tons. Então vamos ver esse aqui aonde está. Vamos solar aqui e vamos ver. Ó. Ver que tem uma ressonância para lá, então vou fazer um corte. Se ele está em 150, pode fazer um corte até 100. Como eu falei, 150, volto 15%. Vamos usar aquele método e vamos ver. E vamos dar um acréscimo na sua tônica. Vê que parou mais o tum, embora poderia fechar mais, desculpa aqui, fechar mais, vê que diminuiu mais a parte da ressonância, que tum. Outra coisa que não há necessidade aqui dentro é um corte entre 400 até
2000. Então, nessa parte, você pode dar um corte, desculpa a expressão. Vem aqui e dá um corte nessa área. Agora eu vou aumentar e veja, senhores. Vou aumentar mais. Vamos lá de novo. Viu que melhorou. Vamos abrir aqui. E finalizando os tons, se você quer a baquetada, que dá aquele barulho, né? Tem um barulhinho ainda da baqueta batendo, ela fica compreendida entre 2 a 4 kHz. Então aqui tem, ó, vê que tem aqui a baquetada. Então aqui eu chego, se quero, entre 2, dou um aumento, diminuo aqui, ó. Tá aqui em 2 a baquetada, ó. E ainda tem uma ressonância que eu tinha que trazer isso mais para baixo. Ó, como melhorou. Vamos ouvir, vamos ver com todos, para que não possamos... Muito bem. E com outro tom, vou botar aqui, para os usuários do Sonar que gostaria de guardar, poderia chegar aqui e fazer o quê? Salvar esse, como que? Tom 1, salvar. E no outro tom seria a mesma coisa. Viria onde é a fundamental e mudaria só a fundamental. Então, para que eu não perca tempo, eu vou fazer o quê? Colocar o mesmo nesse. Então, abrir, procurar aqui onde ele está aqui no finzinho, e vamos só ouvir ele. Se estiver escutando uma chiadeira, é por causa que eu botei a placa do próprio computador, então por isso que está dando essa chiadeira, que eu era para mexer na latência, não mexi, fiz esse tutorial muito rápido. Então aqui agora, a fundamental desse já é um pouco mais para ré, ó. Vamos ouvir? E, desculpa, eu esqueci de deixar o surdo, mas é o mesmo mecanismo utilizado no tom, sendo que o surdo, ele vai da casa, o tom é 150, o surdo, por ser mais grave, ele começa em 100 a 250, por isso que um grande engenheiro Bob Clage sempre falava, olha, corte tudo que não seja grave, que não é o caso do bumbo, o caso do contrabaixo, abaixo de 100, nisso você já está ganhando muito espaço, que realmente a maioria dos instrumentos, se dando um corte até 100, está resolvido o problema. Então, dá esse corte no surdo, por causa da ressonância, que você tem que ter uma atenção muito especial a ele, que o surdo ele tem muita ressonância, e a sua fundamental compreende de 100 a 250 kHz, dando aquela atenuada, como é no caso dos tons, dos cortes, né, de 500 já 2K, e vamos, para finalizar, ver agora a parte da equalização coletiva. Então vamos passar aqui para o nosso console. Eu vou dar aqui só uma mexida de qualquer jeito aqui nesse panorama, para que a gente possamos entender melhor. Então fiz um panorama aqui de agarra e vamos entender. A primeira coisa, existe um limite aqui que eu vou tirar, esse limite é para evitar, né, que clipe, já foi dito também já em outro tutorial. Vamos criar então uma send estéreo, um boost, desculpa, e vamos adicionar aqui, senhores, eu vou pegar até, para ficar mais rápido, eu vou ver se eu acho aqui um preset, mas nós vamos modificar esse preset. Vamos pegar Bloom. E vocês notem, aqui eu não quero o compressor, quero o equalizador. Qual é a finalidade desse equalizador aqui? Esse equalizador nós vamos pegar toda a bateria e vamos enviar, vamos apertar o Alt do teclado e vamos enviar para o Bus 2, que nós vamos botar como EQ. Vê que todos foram para o EQ. E vamos fazer o quê? Para esse preset do cidadão aqui, ele botou mais grave, que eu não sei, porque isso vai depender, senhores, muito do estilo da música que você está equalizando. Tem música que ela tem que ser mais grave, tem música que, como jazz, que ela já tem que ser mais os médios e agudos mais acentuados. Vai depender muito da música. No caso dessa bateria aqui, que é um pop rock, eu não preciso de tanto grave, então eu diminuo isso até 3.5 no máximo, e não preciso de tanto agudo no brilho. E com isso, com essa equalização chamada EQ sorriso, eu abro espaço, tá vendo? Ó? Abro espaço para os outros instrumentos, como os guitarra e toda base, solo e a voz. Vamos ouvir agora, para ver como é que ficou. Diminui um pouco, porque eu não mexi nos volumes, então tá tudo avacalhado. Vou tirar com qual é o mesmo método, né, usado com compressor. Quando nós chegarmos lá, nós vamos fazer a compressão dessas peças e vamos também fazer uma compressão coletiva daquelas peças, no caso da bateria, de todas as peças da bateria em conjunto. Para quê? Para que a dinâmica fique acentuada. É como se fosse assim, um segundo estágio, você já fez de cada peça em relação
a dinâmica individual e depois, no contexto geral, você ter um equilíbrio de dinâmica. Então, aqui no caso, eu vou ligar esse compressor sem que eu ainda não fiz a compressão lá, que vocês possam entender. Eu vou tirar aqui o ganho, que eu não tenho necessidade do ganho, o ataque tá bom, o release também é o mesmo. E vamos seguir para que vocês possam entender, ó. Vê que a dinâmica, eu posso agora dar até mais som, a dinâmica, ficou melhor, ó. Vou tirar. Vê que a equalização com esse equalizador, ele deu o quê? Como no caso do compressor, ele faz uma equalizada de todo no geral. Bom, senhores, eu agradeço aí a todos e que Deus abençoe a todos e até o próximo tutorial.